Está começando Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzói fala sobre a gestão de recursos humanos nas empresas. Primeiramente sobre fundamentos da gestão 1, né, que foi um início, uma retomada sobre o que é gestão, o que é organização. Na sequência, fizemos a nossa aula de fundamentos da gestão de número 2, e a de número 2 foi especificamente representando e parabenizando todos vocês pelo Dia do Gestor. Eu sempre faço essa fala, né, que a organização, a palavra organização é muito maior que uma empresa, então, se você trabalhar, inclusive, numa organização não governamental, né, você está no ambiente organizacional, e que a palavra administração, administrador, né, é uma palavra já, de certa forma, obsoleta, né, porque todos nós ou somos ou seremos, né, ou vocês são ou vocês serão um dia gestores. E aí, quando nós falamos a nossa temática, né, passada, caso você não tenha acompanhado, peço que você acompanhe, que você possa depois assistir os podcasts, ouvir os podcasts, tá? Então, na última, nós falamos sobre o recurso financeiro, né? E lembrando que na área da gestão nós temos 4 principais, né, recursos. Então, financeiro, que foi na temática passada, humanos, que será hoje, que é o meu preferido, que é o coração de qualquer organização, né? Eu sempre falo nele. Produção barra logística, né? Que também é uma grande área da gestão. E, por último, marketing. Claro que a professora tem outras tantas, sim, né? Mas elas estão consolidadas, integradas nesse guarda-chuva maior dessas 4 que eu falei, tá? Então, a temática de hoje, né, nós vamos falar, eu vou colocar aqui a projeção, depois quando ela ficar disponível em podcast, tranquilo também quem estará somente ouvindo no podcast. Então, quando a gente fala de recursos, de pessoas, nós estamos falando daquele bem que é o capital humano, intelectual, que minimamente, né, um ser humano, pelo menos, precisa estar no ambiente organizacional, né, para dizer que existe uma organização. Ainda não há como ter uma organização sem pessoas, digamos assim, né? Então, por exemplo, desde o microempreendedor individual, que é o programa do MEI, né, nós temos ali quantidades mínimas de pessoas que precisam integrar, né, uma razão social, um contrato, né? Então, precisam minimamente de pessoas para já existir esta empresa, essa formação organizacional, tá? Bom, rapidamente, né, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Adriana Franzói Wagner, sou formada em administração, mestrado em saúde e meio ambiente, ambas as formações na Univille, na Universidade da região de Joinville. Tenho 18 anos de experiência com ensino superior, tanto na graduação como em programas de pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto na educação à distância, tá? Bem como também faço outras atividades relacionadas à gestão e, além da gestão, também estudo, né? Sou uma entusiasta e tenho algumas atividades relacionadas também às questões ambientais e da saúde, tá? Então, transito nessas áreas todas, mas basicamente 18 anos de experiência faz com que eu possa falar hoje, né, o quão feliz sou quando eu escolhi a profissão que eu gostaria de ter, coordenadora de curso e professora de ensino superior, tá? Sou muito feliz, muito realizada nesse sentido. E na instituição em Dom Bosco já estou há 11 anos, então Dom Bosco faz parte, uma boa parcela, né, a parcela maior aí da minha experiência, dos meus conhecimentos são do Dom Bosco, desses 18 anos, né, então tem meu coração total o Dom Bosco, né, uma instituição muito séria, com qualidade. Então, iniciando, né, quando nós falamos do recurso pessoas, né, o que a gente precisa entender? Que para existir uma organização, nós temos que ter um grupo de pessoas, né, como eu falei anteriormente. Então, as pessoas são o capital humano, né, o mais importante dentro de qualquer ambiente organizacional. Tem um autor que fala que um grupo, né, de pessoas é um conjunto, então, que compartilha algumas características com um objetivo, um interesse, um comportamento ou uma localização. Então, quando pessoas estão agrupadas, elas terão
pelo menos um destes interesses, né? Uma destas características, tá? E falando no ambiente organizacional, tem a ideia aqui de Hans Slickert, que ele fala o quê, né? As organizações deveriam ser vistas como sistemas de grupos interligados em que os gestores, gerentes, líderes são os pinos de ligação, né? Então, aqui nós temos uma imagem, né? Uma pirâmide e dentro dela outras tantas pirâmides, que o pontinho de ligação dos grupos são os gerentes, os líderes, os supervisores, coordenadores, gestores, né? Bem como a nomenclatura que a sua empresa utiliza, por exemplo. Né? Então, cada uma tem lá na lógica da hierarquia, né? Na lógica de recursos humanos, a sua nomenclatura, né? Então, eu falei aqui algumas, mas cada empresa vai ter a sua. Gestão de pessoas e a sua evolução. Então, vamos também entender a evolução, né? Talvez aqui alguns sejam da área de recursos humanos, talvez lembrem, né, das várias nomenclaturas também que nós já tivemos, né? Na área de recursos humanos, departamento pessoal, rotinas de pessoal, gestão de gente, né? Cada organização também tem a sua importância no nome que ela dá para o conjunto de pessoas que estão e que participam da gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas é um processo que vem ocorrendo há séculos e abrange discussões em vários campos do conhecimento. Na área da gestão, foi marcante por meio de alguns movimentos. O primeiro marcante ocorreu por meio da administração científica, né, que foi a primeira administração a ser registrada, né? Então, a gente fala que a gente é alguma coisa quando a gente registra, quando a gente patenteia, quando nós deixamos ser público, né? Algo de fato que a gente descobriu, né, numa pesquisa, seja o que for. E aqui no caso, né, nós temos a administração científica, que foi o início, né, da administração como um todo. E aí o pai da administração científica, quem iniciou, né, foi o Frederick Winslow Taylor. Então, lembrando que foi o Taylor. Lá, né, ele nasceu em 1856, faleceu em 1915 nos Estados Unidos, e Henry Fayol também, na sequência, né, do nosso querido Taylor, veio Fayol, 1941 a 1925, na França. E o objetivo fundamental desses movimentos era proporcionar fundamentação científica às atividades administrativas, substituindo a improvisação e o empirismo. Então, o objetivo fundamental desses movimentos, tanto a administração científica como a administração que depois, na sequência, o Fayol dá, né, a sequência dele, né, esses movimentos eram proporcionar fundamentação científica às atividades, substituindo a improvisação. Então, antes de ter patenteado, digamos assim, né, do Taylor ter escrito sobre administração científica, era tudo muito no achômetro, né, eu acredito que seja assim, acredito que seja assado. Então, sim, essa aula ficará gravada e virará podcast, tá? Então, eles criaram, né, para fazer, inclusive, direitos, deveres, né, regras, tá? Então, todas essas questões deram início por meio desses autores, né, para que a gente pudesse ter hoje, né, de fato, essa administração que nós conhecemos, tá? E aí nós temos uma lógica que Taylor nos fala, que é bem interessante. Um minutinho aqui. Ele conclui que as pessoas produziam muito menos do que poderiam produzir, né? Então ele chegou, o Taylor fez aquele estudo de tempos e movimentos também nessa época, e ele analisou, né, quem trabalha em produção aqui vai entender o que eu estou falando muito bem. Na área de produção, nós temos uma lógica que se chama cronoanálise, que é estudar os tempos e movimentos, né? Quem assistiu o filme do Big Mac, né, do McDonald's, Fome de Poder, que lá passa muito bem a lógica da produção em série, né, produção enxuta, que cada segundo conta muito numa linha de produção. Então, ele estudou isso e também publicou na época. Ele também desenvolveu seu sistema de administração científica que visava a racionalização do trabalho, ou seja, a simplificação dos movimentos requeridos para a execução das tarefas, tornando-se esse movimento como um dos fatores e um dos fatos marcantes do século passado. Como eu falei, né? A lógica da cronoanálise, tá? Tempos e movimentos. Quem assistiu também
Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que tem o Charlie Chaplin no filme, também consegue entender muito bem essa lógica do tempo e movimento. Após várias discussões de insatisfação por parte dos trabalhadores, surgiu um novo momento denominado Escola das Relações Humanas. Então, existiu a científica, né, passou por algumas, e lá na frente surge a Escola das Relações Humanas. Porque a primeira, de Taylor, de Fayol, né, ela era, né, de 15, 20, 16 horas, 14 horas de trabalhos corridos, né, não se tinha quase tempo para descanso. Então, percebeu-se que deveria existir uma escola que trabalhasse as questões humanas. Então, surge daí esse movimento e esse pensar do recurso da gestão, que é o P de pessoas, né, que nós estamos falando hoje. Esse movimento teve como enfoque na constatação das necessidades de considerar a relevância dos fatores psicológicos e sociais da produtividade. Estudos do psicólogo americano Elton Mayo, né, 1890 a 1949, dizem que ele desenvolveu, né, então, uma experiência pioneira no campo do comportamento humano no trabalho. Essa experiência na fábrica de Western Electric, no distrito de Hawthorne, em Chicago, teve como enfoque inicial estudos da eliminação da produtividade, índice de acidentes e fadiga. Essas pesquisas, além de várias contribuições, também apontaram como um dos marcos que os colaboradores eram influenciados pelos fatores psicológicos e sociais na elaboração de suas atividades. Então, Maio foi a primeira pessoa, o primeiro autor na época que disse, opa, né, não é só a produtividade, nós pensamos e precisamos pensar como as pessoas estão, como as pessoas precisam ter um ambiente, de fato, um ambiente que dê, né, uma satisfação para a questão laboral, como ergonomia, iluminação. Então, ele parou para fazer essa pesquisa. E essa pesquisa é falada mundialmente, né, desde a época que ele parou para estudar isso. Muitos falam na experiência de Hawthorne, estudo de Hawthorne. Então, Hawthorne é um nome que levou a essa pesquisa, por conta, né, do local que foi, tá? E aí foi o primeiro movimento que alguém fez, um pesquisador fez, né, ele no caso, de parar para entender as questões psicológicas e sociais das pessoas no ambiente laboral. Então, por isso que essa pesquisa foi muito bem conhecida, né? Porque as pessoas estavam pensando assim, os colaboradores neste momento. Opa, estão aqui me ouvindo, me observando, né? Que interessante, que bacana, que bom que nós temos esse movimento. Então, as pessoas nessa época começaram a se tornar e a pensar que, de fato, elas são importantes, né? São, de fato, recursos importantes neste ambiente laboral, tá? Então, este é um marco na área de recursos humanos, quem até mesmo quer se aprofundar nessa área, né? É um marco para nós a experiência de Hawthorne. Nunca esqueçam, né? Foi por aí que o olhar nas pessoas dentro da organização existiu. Até tem algumas fotos aqui, né? Quem está acompanhando aqui pelo PowerPoint, né? De como eram as fábricas naquela época. Então, Chiavenato, né? Adalberto Chiavenato, ele ainda é vivo, né? E ele está no Brasil, né? Então, Adalberto Chiavenato, que é um dos grandes pensadores da área de recursos humanos, ele escreveu lá em 2012, né, que neste século se visualizou 3 eras organizacionais: a da industrialização clássica, a neoclássica e a era da informação, que é essa que nós estamos vivendo hoje, né, que a gente fala que é a era da informação e do conhecimento, né? Então, começando lá com a Revolução Industrial, né, até meados de 1950 e a metade do século XX, a cultura organizacional era voltada para o passado e para a valorização e conservação das tradições. As pessoas eram consideradas recursos de produção. Nesta época, surgem os departamentos de relações industriais e departamentos de pessoal, destinados a fazer os empregados cumprirem as exigências e normas organizacionais. Os empregados eram vistos apenas como fornecedores de esforços físicos e musculares,
onde predominava-se a mão de obra farta nessa época. Porque, né, como deu o boom da Revolução Industrial, todos, né, estavam, tinha-se muitas pessoas, né, querendo ir às fábricas trabalharem. Então, foi o boom da mão de obra nessa época por conta das indústrias, né, que surgiram. Na era neoclássica, que está nesse intermediário, né, do hoje e do passado, foi um período então marcado, né, dentre as décadas de 50 a 90, logo após a Segunda Guerra Mundial. A teoria clássica foi substituída pela teoria neoclássica de administrar. O modelo burocrático foi redimensionado pela teoria estruturalista e a teoria das relações humanas foi substituída pela teoria comportamental. Então, nós tivemos o avançar também e chegamos aqui neste momento até a teoria comportamental. Quem tiver mais interesses de estudar e se aprofundar sobre as teorias da administração, eu recomendo muito os livros, né, que têm esse título, Teorias da Administração, História da Administração. Tá? Aqui a gente vai fazer uma recapitulação para que a gente possa avançar nos tempos de hoje. E por último, então, a Era da Informação, né, que é essa que nós estamos vivendo, que outros autores falam que é a Era do Conhecimento, né? Iniciou em 90 até hoje, então é o momento que nós estamos vivendo ela. Foi a era das mudanças rápidas e inesperadas. Teve um grande desenvolvimento e passou a influenciar o comportamento das organizações em relação às pessoas. As organizações modernas deixaram para trás a era clássica e neoclássica de administrar, de valorizar as tradições antigas, mudando a maneira de pensar, de agir e de administrar pessoas. O departamento de pessoal passa a ser chamado de departamento de recursos humanos. Tá? Então, algo que era só, né, o burocrático, né, questões pessoais, passou a ser chamado nessa época, né, ali em 90, de departamento de recursos humanos. Podemos verificar que não foram poucos os acontecimentos da área de gestão desde o início do século XX, mas foi a partir dos anos 60 que começou-se a falar na administração de recursos humanos, em decorrência do crescimento das organizações, e foram aparecendo novas oportunidades de trabalho, e as empresas passaram, então, a valorizar o capital humano, denominado processo de administração de recursos humanos. O Brasil teve a sua trajetória em relação à evolução da gestão de pessoas, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como que isso funcionou aqui no nosso país. É interessante examinarmos o percurso dos fatos, iniciando pela proclamação da independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Então, fazendo uma correlação nossa histórica também, tá? O marco principal desse momento foi a instauração da primeira Constituição Federal, que ocorreu, né, em 11 de dezembro de 1823, e depois foi promulgada em 25 de março de 1824, por meio, né, aqui são informações que os autores Teixeira e Ribeiro nos trazem, em 2017, que eles publicaram na página 97. E ainda continuam esses dois autores. A gestão de pessoas, para que possa cumprir com os objetivos, gerir pessoas em uma organização, necessita de instrumentos regulatórios. Portanto, no momento em que no Brasil surgem ordenamentos jurídicos, podemos considerar que também se estabelece um marco oficial da administração das pessoas. Outras denominações apareceram no decorrer do tempo, como a administração do setor de recursos humanos, relações industriais, gestão de pessoas, gestão de gente e inúmeras outras nomenclaturas, né? A depender até mesmo da forma, da cultura da organização, do clima organizacional, da cultura organizacional, dos valores que ela tem, da missão e visão dela, né, que é propagado, tá? Então, vai depender muito dessas orientações estratégicas da organização. O importante no que concerne a essa área é sua missão, cuidar das relações dos trabalhos entre as organizações e as pessoas. Então, os autores novamente, né, colocam uma frase muito interessante, né, que a administração de recursos humanos deriva do quê? Né, da organização com as pessoas que nela, né, trabalham. A administração de recursos humanos consiste no PODIC. Se vocês acompanharam as minhas outras aulas, né, é uma sigla que eu
falei para vocês, né, nunca esqueçam a sigla PODIC, né, que é lá onde, né, nós estudamos o que é uma organização, que é o processo do quê? Do planejamento, da organização, da direção ou da liderança e do controle, tá? Então, a administração de recursos humanos consiste nessas 4 funções, que são técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o meio que permite às pessoas que com ela colaboram alcançar os objetivos individuais relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. Atualmente, devido às constantes mudanças econômicas, tecnológicas e sociais, é de fundamental importância que as organizações estejam voltadas para a gestão de recursos humanos e torna-se, assim, visível que o diferencial competitivo das organizações está nas pessoas nela inseridas e em seus recursos disponíveis, né? Claro, para contratar, né, uma pessoa, minimamente preciso ter também recursos financeiros, né? Que foi, de fato, o que nós falamos lá nas nossas aulas anteriores, tá? A preocupação com as pessoas não só evoluiu, como expandiu para outros níveis. A área de recursos humanos passou a ser considerada como um fator estratégico para as pessoas. A administração de recursos humanos sofreu alterações significativas como forma evolutiva, quando deixou de apenas contabilizar entradas de empregados na organização, dando maior importância às horas trabalhadas, absenteísmo e atrasos, com efeito nos pagamentos ou descontos, passando para a fase da administração que considera os recursos humanos de forma incorporada, né, à estratégia do negócio. Então, esse assunto está relacionado diretamente ao quê? A quê? Né? A gestão estratégica. Porque é na gestão estratégica que a organização, né, vai estipular, vai alinhar a sua missão, a sua visão, os seus valores, né? Dali sai esse norte organizacional. O setor de recursos humanos tem a responsabilidade, então, de criar uma infraestrutura organizacional por meio da excelência nos serviços oferecidos e da eficiência dos processos administrativos. Com a atuação do gestor de pessoas, cabe à área de recursos humanos estimular a contribuição dos colaboradores, o comprometimento e a capacitação quando necessário. Na função administrativa da infraestrutura da empresa, os profissionais de recursos humanos criam e desenvolvem processos para contratação, avaliação e treinamento dos funcionários. Esses profissionais atuam também na melhoria de processos da área de recursos humanos, bem como em outras áreas, com vistas a reduzir custos e a melhorar a eficiência das atividades da empresa. Quando os colaboradores se tornam competentes e dedicados, o know-how se torna um importante ativo mensurável refletido nos resultados financeiros da empresa. Então, olha só, vamos refletir nessa última frase. Quando os colaboradores se tornam competentes e dedicados. Como que isso acontece, professora? Acontece, né, em empresas, né, que são ótimas empresas para se trabalhar, a gente visualiza muito, né, esses selos, né, de, aqui é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ou naquela área, né, a empresa pensa primeiramente no colaborador antes do cliente. Então, lembrando que a máxima dentro da área de recursos humanos, que eu sempre falo, nunca vou me cansar de falar, né, é o quê? A organização que pensa primeiramente no colaborador do que no cliente, né? Aquela frase, o cliente vem em primeiro lugar, né? Eu tenho esses anos todos de estudos, né? Cada vez mais a gente percebe que a empresa que está muito à frente, né? Quais são os cases melhores do mundo? São as empresas que pensam em primeiro lugar no colaborador, porque ele entendeu, esse empresário, esses gerentes, esses líderes, eles entenderam que tratando bem o colaborador, investindo, capacitando, né, com cursos, com treinamentos, o colaborador tendo ali um salário
digno, né, da função que ele foi contratado, né, tendo benefícios, né, e não só benefícios que remetem às questões salariais, né, mas benefícios diversos. Essa empresa que entendeu isso, né, que é a lógica da Disney, eu sempre cito a lógica da Disney, né, que é basicamente nesse livro aqui, né, Criando Magia, nós temos, né, aqui na página 25, a lógica que o empresário que pensa primeiramente no colaborador, ele pensa no colaborador, né, que é a pessoa que está ali com ele no dia a dia, internamente, né, ele tem um controle maior. Então, ela faz um bom trabalho, esse líder, né, esse empresário, tá? E, fazendo um bom trabalho com o colaborador, consequentemente, o colaborador estará motivado, feliz, satisfeito, ele vai fazer o seu trabalho muito bem. E fazendo esse trabalho muito bem, terão, né, a empresa terá muitos clientes, irá fidelizar esses clientes, né, e esses clientes captarão outros clientes para essa empresa, dizendo, né, opa, lá eu fui bem atendido, lá prometeram a entrega em tal data de um produto que eu comprei e recebi antes, né? Como é bom quando a gente compra algo e recebe antes, não é uma satisfação, não é uma felicidade? Então, essas empresas entenderam a sacada do sucesso, né? Que é pensar no colaborador em primeiro lugar, até mesmo do cliente, né? E outro, né, um precursor disso, sabe quem foi? Até mesmo antes, né, da lógica Walt Disney, né, que é a maior empresa, né, de entretenimento do mundo, mesmo o entretenimento passando aí também por empresas de resorts, hotéis, né, alimentação, de têxtil, né? Porque a Disney também tem lavanderias por conta de todos os roupas do elenco, né? Dos parques, dos hotéis, toda a rouparia que se tem, né? Então, antes mesmo, porque o Walt Disney percebeu isso lá em 1990, tá? E um outro, né, uma outra pessoa estratégica da gestão é Sam Walton, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o dono do Walmart, né? Nos Estados Unidos inteiro, a cada raio de 24 quilômetros, lá é por milhas, né? Mas fazendo a conversão, num raio de 24 quilômetros, nos Estados Unidos inteiro, tem um Walmart, né? E o Walmart foi um mercado criado por São Alto, e lá em 1970, olhem a sacada que ele teve com os colaboradores. Ele pensou: eu preciso fazer um trabalho com os meus colaboradores, senão eles vão para as outras redes de supermercados. E o que ele fez? Ele tornou cada colaborador seu associado. Foi essa palavra que ele deu. É como se cada colaborador fosse e tivesse uma parcela mínima do Walmart, mas tinha, né? Como se fosse um acionista, tá? Mas esse associado, no final, né, de um período, seja semestral ou ano, recebia o que talvez alguns de vocês recebem, né? Que é o PLR, Participação nos Lucros e Resultados, né? Então, então, quando ele fez lá em 1970 esse programa para os seus colaboradores, cada colaborador sabia que se ele vendesse mais, consequentemente a empresa teria um lucro maior, e no final de um certo período que era determinado, teria-se o quê, né? Lá na frente teria-se mais dinheiro, né? Então, a questão lá em 1970 era muito ainda, né, somente a remuneração mais monetária. Então, São Alto foi muito estratégico. Ele pensou lá em 1970 que ele tinha que trazer para o lado dele o colaborador. Então, todo colaborador era associado, todo colaborador participava, tinha um valor, num determinado momento, né, do lucro que ele ganhava. Então, foi extraordinário esse pensamento lá, e aí o Walt Disney aplica isso, né, mas não nessa lógica de associado, numa outra lógica, né, que de fato as pessoas são muito felizes, né, trabalhando no Walt Disney World, não somente nos parques, como eu falei para vocês, mas nos hotéis, nos restaurantes, na questão das lavanderias, né, uma empresa, né, se a gente pensa assim, é só lazer, não é só lazer, né, mas então, essas empresas, então, Walmart, Walt Disney, né,
se tornaram exemplos para o mundo, né? Muitos CEOs vão até hoje no Instituto Disney, né? Disney Institute que existe para entender as estratégias aplicadas lá atrás que funcionam até hoje. Tá? Então, é isso, simplesmente fácil assim, né? Mas ainda a gente percebe como é difícil se ter aqui no Brasil, né, empresas que têm esse pensamento, em pensar primeiramente no colaborador e depois a consequência será o cliente, né? Então, até nesse livro aqui, Criando Magia, né? Na página 25 tem ali um esquema que é isso, né? Pensar no colaborador primeiro, né? É a máxima, e consequentemente esse colaborador vai trazer, né, o cliente. Então, é esse a reflexão, né? Essa reflexão que eu quero que vocês tenham hoje, tá? E levem para as organizações em que vocês trabalham. Seja uma escola, um hospital, sendo você uma diarista, né? Você uma pessoa da construção civil, seja em que área for, né? Se você tem pessoas com quem você trabalha, grupo de pessoas, se você já é um líder, né? Tente, pelo menos você, implantar essa lógica, né? O meu time, eu vou trabalhar com o meu time, eu preciso do meu time, preciso trazer o meu time para, né, perto de mim, tá? Tenham isso. Tendo isso, tenho certeza, né, que vocês terão sucesso. Então, essa frase, para mim, né, é basicamente essa lógica que eu falo nas aulas, né? Quando os colaboradores se sentem, né, e se tornam competentes, dedicados, o know-how se torna um importante ativo mensurável, refletido nos resultados financeiros, né? Porque a empresa vai ser a consequência será, né, o retorno financeiro de empresas que pensam nos seus colaboradores em primeiro lugar. E agora eu trago também um enfoque, né? Muitos gestores trabalham por projetos, tá? E aí líderes, gerentes de projetos também precisam ter esse olhar que muitas vezes não têm. Tá? Então, eu falo numa lógica geral, né? Para os empresários, para as empresas terem esse olhar, mas muitas vezes são gerentes de projetos que precisam também ter este olhar, até para ter aquele ambiente mais humanizado, né? Que a gente chama um ambiente sadio, saudável de se trabalhar, tá? Então, temos aqui o autor Verma, em 1996, a Pud Magalhães, 2015, que escreve que um gerente de projeto... O que é esse profissional, né, professora? Um gerente de projetos, né, ele escreve que são pessoas que competem a nível mundial, né, por um importante papel, né, sendo ele ali um gerente de projetos, ele com certeza galgou, né, fez muitos cursos para chegar ali. Mas lembrando que essa pessoa, além das questões técnicas que ela teve, que ela estudou e tudo mais, ela precisa ter esse olhar humanizado, né, que eu acabei de falar. Para isso, deve entender o lado humano de suas organizações e processos de negócios. Eles devem ser capazes de trabalhar em qualquer nível ou função da organização, continuamente aperfeiçoando os processos de negócio e fomentando um ambiente que conduza à inovação, à aceitação do risco, grupo de trabalho independente, comprometimento, qualidade e autoaperfeiçoamento, né? Ou seja, buscar, né, estudar, aprender cada vez mais, né? Isso é fundamental. Vocês aqui que estão na graduação, depois da graduação, não esqueçam, né? Pensem já na sequência fazer uma pós-graduação, ou uma segunda graduação, ou uma terceira, se você já está na segunda. Nós temos muitos alunos que nos procuram para fazer uma segunda ou terceira graduação, né? E dependendo, né, então, até aproveitando esse gancho, dependendo da área que você faz, né, você tem muitas dispensas de disciplinas. Então, muitas vezes, por exemplo, quem faz administração, quer fazer depois contabilidade, precisa fazer somente mais 1 ano e meio para ser contador, né? Então, esse 1 ano e meio, somando com 4, né? Se você fez administração já, serão 5 anos e meio, você terá 2 bacharéis, você terá 2 profissões que você pode atuar, né, em 5 anos e meio, em vez de 8 anos, né, que o curso de bacharelado regular são 4 anos. Ou até mesmo um tecnólogo, né? Por exemplo, eu coordeno também os tecnólogos em gestão da qualidade e processos gerenciais. Quase ninguém sabe, mas esses dois, né,
quando eu fiz a matriz curricular, nós projetamos na lógica que, se eu termino um, eu consigo fazer mais 6 meses somente, em vez de fazer 2 anos, para fazer o próximo, tá? Então, vice-versa. Se eu estou fazendo gestão de qualidade e quero fazer processos gerenciais depois, eu preciso fazer só mais 6 meses. E se eu estou fazendo processos gerenciais hoje, quero fazer gestão da qualidade, né, vice-versa, também são só mais 6 meses, tá? Então, a gente chama até mesmo isso de matrizes inteligentes, tá? Então, sempre tenha o estudo, né, como algo contínuo na sua vida. Então, quando a gente fala, né, nesse aperfeiçoamento contínuo, também perpassa pelos estudos, tá? E fomentando o ambiente que conduz à inovação, aceitação do risco, grupo de trabalho independente, comprometimento, qualidade e esse autoaperfeiçoamento, né? A busca por mais informações. Como eu falei, nós estamos agora na era da informação, da comunicação, do conhecimento, né? Dessa forma, o gerente, né, esse profissional, consegue desencadear altos níveis de criatividade, produtividade, qualidade e comprometimento do seu time. Do projeto ao considerar os aspectos humanos, ou seja, consegue desenvolver um verdadeiro time de projeto. Então, o time de projeto estabelece as bases para um sistema de gestão de projetos eficiente e produtivo, que pode resolver problemas complexos e produzir resultados de qualidade. Então, né, se você já é um gerente, né, ou está buscando também ser um gerente nessa área de projetos, né, é importante, então, entender essas questões, né? Gerenciar projetos exige habilidades técnicas únicas, diferentes daquelas que são requeridas para gerenciar operações corriqueiras, tá? É o que diz Magalhães, 2015, na página 2. A gestão de projetos do século XXI desafia os gerentes a administrar um projeto caracterizado por altos níveis de incerteza, equipes multiculturais e competições globais por recursos humanos especializados. É o que dizem aqui os autores, Camarini e Souza, 2006, Apud Magalhães, 2015, página 2. Observem, né, equipes multiculturais. Vocês possivelmente já ouviram falar do Vale do Silício, certo? Tá? Que é onde, né, existem as maiores e melhores ideias de inovação do mundo, né? As questões de tecnologia surgiram, né, e surgem de lá, né, desse vale. Aqui em Curitiba a gente tem, quem é de Curitiba, né, talvez não conheça, mas aqui a gente tem o Vale do Pinhão, que se equivale ao Vale do Silício, lá, né, da Califórnia. Mas o que eu quero trazer, vocês sabem o porquê o Vale do Silício se tornou um ambiente tão rico e por que é dele, né, que surgem tantas ideias tecnológicas de inovação, de criatividade? Porque é um dos ambientes mais multiculturais do mundo, né? Então, lá existem latinos, indianos, pessoas do mundo inteiro falando línguas, né, diversas, cada qual com suas experiências, né? Para testarem, fazerem, né? Acertos e erros e acertos, né? Então, lá no Vale tem uma máxima que é pode errar muito, mas tem que errar rápido e já partir para a próxima etapa, né? Então, o teu errar, você entendeu o que é o errado, mas já parta na sequência, né? Para as próximas etapas, para você ganhar tempo. Então, quando falam de equipes multiculturais, não tem como não falar do Vale do Silício, né? Que é o ambiente mais inovador do mundo. É necessário um entendimento claro dos fatores humanos na gestão de projetos e o uso efetivo da habilidade da gestão dos recursos humanos, que é a nossa temática de hoje, que são exigidos para inspirar os stakeholders a trabalharem juntos para alcançar os objetivos do projeto. O que são stakeholders, professora? São todos os parceiros, né, que uma empresa tem ou terá, né? Então, desde o seu cliente interno, né? Então, eu trabalho numa empresa, numa indústria, né? Eu mesma, como colaboradora, sou uma cliente, posso ser uma cliente interna, certo? O meu fornecedor, né, da minha matéria-prima, aquele que me certifica com algum, né, com uma ISO 14000, uma ISO 9000, né? Então, todas essas pessoas, né, perpassam, né, têm um impacto na minha empresa, direto ou indiretamente. Então, todas essas pessoas fazem parte dos stakeholders.
Eu sou professora também do presencial, né, e semana passada uma equipe apresentou a empresa O Boticário, né, que é daqui, de Curitiba, região metropolitana. E, assim, é uma das empresas que mais tem stakeholders, né, eu desconhecia tantos stakeholders que eles tinham, né. Então assim, é uma parceria com muitos, né, para que de fato a empresa, né, o negócio consiga avançar em outros níveis inimagináveis, tá? Então, stakeholders são esses parceiros que a gente tem. No entanto, muitos gerentes afirmam que o principal desafio no gerenciamento de projetos não está relacionado a problemas técnicos. Olha essa frase aqui, né? Não são questões técnicas os maiores e piores problemas, e sim os aspectos comportamentais e organizacionais, né, de projetos. Ou seja, nós estamos lidando com pessoas, né? Então, não são questões técnicas, o processo de como fazer, de um POP, né, de um planejamento operacional padrão de um processo, são as pessoas, são as questões comportamentais, né? Hoje se tem muito, por exemplo, na área de RH, a questão da mediação e arbitragem, né, da mediação, de mediar equipes, né? E eu sou uma professora que estudo muito as gerações laborais, né? Desde a geração Belly Época, que é a primeira, né, geração ali que foi traçada, que foi monitorada, até a geração, as gerações agora, né, de agora, a geração alfa, né, X, Y, Z e alfa, né? E aí eu percebo muito, já falei isso, né, talvez você já tenha ouvido falar, ou escutado, né, em alguma palestra minha, que muitos problemas estão sendo derivados do quê? No quê? Nas organizações. Estão sendo derivados de extremos, de pessoas de outras gerações que não estão se dando, né, bem com aquela outra que é de uma geração que ela não consegue entender porque a pessoa não consegue acompanhar as questões tecnológicas, né? Já a pessoa que entende de mais relacionamento não consegue entender porque aquela pessoa que é mais tecnológica não consegue se dar bem com ela, né? Então, hoje a gente tem problemas, muitos problemas geracionais dentro das organizações. As pessoas às vezes não se dão conta qual que é a raiz do problema organizacional quando a gente fala de questões comportamentais, tá? E falo que 95% são as gerações. Então, se você é um líder, comece a observar, né? São as gerações, tá? Então, já dei até uma outra dica, né? Se você já é ou que será, sempre olhem, né? Ah, que geração que é essa pessoa? Que geração é essa outra, né? Ou esses grupos aqui, como é que eu posso trabalhar? Todas as gerações são importantes no ambiente laboral, né? Cada qual tem os seus pontos positivos e negativos. A gente precisa trabalhar a favor, né, dos positivos, enaltecer os positivos que cada geração tem, tá? Então, isso também é muito importante, muito, muito importante. De uma forma bem simplificada, né, sobre esse assunto. Então, e possivelmente vocês já devem ter ouvido falar desse ditado. A pessoa até entrou, né, no processo de recrutamento e seleção, lá no processo, tem algumas empresas que são, né, as multinacionais, geralmente tem lá, às vezes, uma semana de recrutamento e seleção para achar de fato, né, a pessoa ideal para aquele cargo, né? Não estou falando que isso está errado, tá? Está certo se de fato, né, ela precisa ter toda, né, esse momento de uma semana, um mês, até conseguir contratar uma pessoa em especial, tá? Mas, muitas vezes, nesse momento de recrutamento e seleção, a empresa consegue somente conhecer as questões técnicas, né? Até mesmo por mais que se tenham, às vezes tem, né, aquele preenchimento do questionário psicológico, social, mesmo que essa pessoa já tenha preenchido até mesmo esse questionário, né, para a empresa poder entender qual é o comportamento dela, qual é o perfil, eu digo assim que dali, no mínimo, dali um ano, né, que a empresa vai entender de fato como é aquele colaborador, tá, que ele contratou. E muitas vezes, o perfil dessa pessoa não se enquadra naquela organização, né, por conta da cultura, por conta que ela mentiu no processo de recrutamento e seleção, né. Então tem aquele ditado que fala: "Você até pode ser contratado pela tua questão técnica, né, pela tua formação, pelos teus cursos,
pela tua fala, que foi muito, né, foi bem feita a tua apresentação, mas o seu comportamental irá ditar muito, né? Então, o comportamental só se visualiza no dia a dia que essa pessoa está inserida na empresa, na organização. Então, tem esse ditado, né, que fala que muitas vezes você, muitas vezes e muitas, né, quase 100%, que você será demitido por conta das questões comportamentais, tá? Porque é isso, o comportamento, você não consegue entender, saber como é que é esse colaborador, né, sem vivenciar com ele durante um certo período, tá? Então, essa frase aqui é muito clássica, né, e é muito verdadeira, por conta disso que eu estou falando para vocês, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Nessa citação aqui de Costa e Pereira, 2019, olha que bacana que ele coloca, né? Que o elo entre a estratégia da organização e a equipe do projeto, né, precisa estar, né, ter esse elo, né, de quem é do projeto, o gestor do projeto, com umas questões estratégicas, né, da própria empresa, da própria equipe. E ele coloca aqui alguns passos a passos, né? 8 funções importantes. Então, observe que nós falamos lá, retomamos 4, né, das funções do gestor que nós falamos lá nas primeiras aulas, e aqui tem algumas delas, né? Então, lá das 8 funções importantes para este gerente de projetos, ele fala que é importante o planejar, o organizar, administrar interfaces, articular acordos, administrar tecnologia, administrar equipes, formular metodologias e implementar, né? Não adianta também eu falar que eu sou assim, assim, assado, e chegar lá e eu ficar só na fala, né? Eu preciso fazer, aplicar, eu preciso agir, tá? E aí, dessas 8 aqui, a gente tem o nosso PODIC, né? Planejamento, organização, direção, barra liderança e controle. Nós temos aqui, se a gente pensar, né, em gestor. E aqui ainda, né, o Maximiano 2010 elucida que o gerente de projetos deve minimamente entender as necessidades do cliente, estabelecer estratégias para alcançar os objetivos do projeto, analisar o contexto em que o projeto está inserido, coordenar e participar da elaboração de propostas, orçamentos, cronogramas e outras ferramentas de planejamento, garantir que a equipe atenda às exigências do projeto, garantindo, claro, né? Você tem que conquistar a tua equipe, né? Também para conseguir tê-los com você. Planejar todas as tarefas necessárias para cumprir com as exigências do cliente e da organização e realizar o controle do projeto, tá? Então, os autores colocam como questões básicas, tá? E aí o chá, o famoso chá, todos aqui devem conhecer, talvez, né? Alguns, todos aqui, acredito que da área de recursos humanos já conhecem, né? Quem é de recursos humanos, isso aqui está presente em quase todas as disciplinas, mas quem não é da área, né? Nós temos uma máxima na gestão de recursos humanos que é conhecido como chá, né? Que é o tripé da competência, da gerência e da maximização do desempenho, tá? Que o chá significa o quê, né? É uma sigla, o C significa conhecimento, o H habilidade e o A atitude. O conhecimento é o que, professora Adriana? O conhecimento é ter o saber, ou seja, as questões técnicas, né? Uma formação, ser um engenheiro, ser um administrador, ser um tecnólogo em gestão comercial, gestão de processos gerenciais, alguém da qualidade, alguém da área hospitalar, né? Do comércio exterior, da logística, seja a área que for, né? Ter ali as questões técnicas daquilo que você está preparado e será contratado. O H diz respeito a saber fazer, é a habilidade. Então, não adianta ter a questão técnica, a formação, se eu não sei fazer, né? Como eu falei, tá, sei, mas eu preciso colocar em ação, preciso agir, né? E por último, que daí fecha o chá, né? A palavra chá, atitude, querer fazer. Porque muitas pessoas têm as questões técnicas, sabem fazer, mas não querem fazer. Concordam comigo? Acredito que sim. Já passaram por isso? Tá?
de ter alguém na sua equipe, ou você perceber que alguém sabe, e, né, até mesmo eu falo que alguns superiores, às vezes, têm tudo isso, mas não passam, né, as devidas informações corretas, necessárias, né. Então o chá é um clássico, né, que eu quero finalizar aqui a nossa aula, né, com esse olhar para o chá. Então pensem nisso, tá. Essa ferramenta, esse alimento chamado chá, ele tem, não somente na gestão e nos projetos, né, uma aplicabilidade fenomenal, em todas as áreas eu falo, né, que pode ser aplicado o chá. Então, ter a questão técnica, saber fazer aquilo, né, então eu sou engenheiro da produção, opa, eu sei fazer, né, sei trabalhar com processos da área de produção, joia, mas eu estou motivado para fazer aquilo que eu sei fazer? Tá? Reflitam comigo, tá? Isso é importantíssimo. E aqui, então, né, para quem está nos acompanhando, também deixo as bibliografias, as referências dos materiais, né, dos autores que nós falamos hoje, que as aulas, né, todas as aulas dos professores são construídas, né, não somente das experiências que nós temos, mas também daquilo que nós temos e entendemos, né, que são os melhores autores para determinadas áreas. Para nós, o pai do RH, né, do recurso que nós estudamos hoje, recursos humanos, né, é o Idalberto Quevenato. Então, ele, né, nos ensinou e nos ensina muitas, né, muitas informações, né, conhecimentos até hoje, né? Ele tem a questão técnica, ele sabe fazer, né, e quer fazer, ou seja, quer disseminar o conhecimento que ele tem, né? Inclusive aqui quem é da área da administração, né, eu falei, quem estava na aula passada que eu fiz, que nós falamos sobre o Dia do Gestor, né, o Idalberto Quevenato é uma das pessoas que vai participar do documentário, né, dos anos, né, da celebração dos anos do Dia do Administrador no, né, no Brasil, que sairá este ano, tá? Então, vamos acompanhar aí que na sequência, com certeza, teremos um documentário muito rico na área da gestão, tá? Pessoal, para finalizar, né, desejo a todos uma boa noite, uma ótima semana.